Salve, salve nação, vem comigo pessoal, tem informações importantes do Mengão nessa manhã de segunda-feira. Bora conferir aqui a mídia esportiva falando tudo sobre a vitória do Flamengo, que venceu o Fluminense nos pênaltis e se tornou campeão do Campeonato Carioca de 2026. Mas antes de começar nosso vídeo, pessoal, peço humildemente a sua ajuda, se inscreva no nosso canal Voz do Mengão e deixa muito like nesse vídeo, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está por aí, um beijo, Mari, enfim, Jailson também, todos ligados na gente neste Sport Center. Pois é, aquele alívio momentâneo do Flamengo com esse título carioca de ontem, conseguido nas penalidades, você destacou aí, um tricampeonato com 3 técnicos diferentes, bem a cara do Flamengo mesmo, especialmente nos últimos tempos aí, que troca de técnico com vontade. Então houve essa grande conquista aí, que é um tricampeonato, e aí ano que vem o time, até o Léo Jardim, Leonardo Jardim, né? Porque Léo Jardim é o goleiro do Vasco. O Leonardo Jardim, na coletiva de imprensa, até destacou, ainda tem, pode buscar no que vem um tetracampeonato que é inédito na história do clube. Pois bem, o jogo, como você disse, não foi muito bom, mas as torcidas deram um belo show no Maracanã, aquela briga no bom sentido, de gogó mesmo, uma cantava alto, a outra respondia, e aí os times tentaram, brigaram muito, mas de fato a partida ficou muito aquém, emoção mesmo, mas nas penalidades. Depois, na premiação, no gramado, quando o time estava para levantar a taça, aí a torcida cantou Felipe Luiz, gritou o nome do ex-treinador, né, uma espécie de homenagem, e aí ficou aquele momento ali, aquele momento um tanto quanto constrangedor para Cartolas, como o Bap, que estava ali no campo, e também para o Boto, enfim, que segue bastante ameaçado. O Flamengo fez essa festa bem grande no Maracanã, a torcida vibrou mais aliviada mesmo e dá uma acalmada. Alguns jogadores, até como o próprio Léo Ortiz, externaram a insatisfação com a demissão, principalmente a forma como foi demitido o Felipe Luiz. O Flamengo dá aquela amansada, Bruno Vicari, aquela leve amansada, mas não dá para garantir paz não, porque quarta-feira já tem jogo contra o Cruzeiro brasileiro no Maracanã. Todo mundo está bem consciente disso. Então os jogadores do Flamengo treinam agora pela manhã, à noite tem festa do Carioca e aí amanhã já tem uma concentração com o Leonardo Jardim para esse jogo contra o Cruzeiro, porque a temporada ela segue muito forte, o Flamengo ainda com 2 títulos a defender. A gente olhar só o seu time e falar, vou jogar assim. Então ele está ali na estratégia dele, foi bem sucedido, então por isso ele tem parcela de responsabilidade, de culpa no título de hoje. Ele também é campeão, ele também trabalhou essa semana para ser campeão, isso seria injusto falar que não. Mas tem muito do Felipe, tem muito da base que o Felipe deixou, tem muito que o Flamengo pode ter minimamente de memória do Felipe Luiz no último ano, dos últimos meses, bons ou ruins, era o trabalho do Felipe Luiz, e também não seria para chegar, se a bola do cobrador do Fluminense, se a bola ali entra ou não, do Otávio, entra ou não, se um jogador do Fluminense, o Fábio, na hora que ele cai na bola, que bate ali, que ele pega o Paquetá, a bola... né? Ele foi em todas os pênaltis, aliás, o Fábio. Tá tudo O Paquetá não foi muito bom, não. Agora, não, vamos sentar aqui e falar que hoje, 8 de março, deu tudo certo na temporada do Flamengo e foi coroado. Não, o Flamengo não jogou tanta bola, o Flamengo não foi tão superior nos clássicos, o Flamengo mudou o planejamento, o Flamengo flertou com um quadrangular de rebaixamento, ainda assim é muito superior aos outros e hoje, no momento de decisão, foi campeão. Isso tem valor e precisava tirar esse ranço dessa última semana, virar essa página, e isso o Flamengo fez muito bem hoje. A pergunta que eu fiz entrou aqui no nosso chat para o pessoal responder. O Birner prontamente respondeu já aí, né? Qual? É de ambos. É de ambos? Do Felipe e do Leonardo Jardim? Sim. Não é do BAP e do Boto? Não, eu acho que até da diretoria anterior, porque eles montaram esse elenco. Espetacular. Então... Mas a gente vai abrir muito. Falando para momento. Tudo que aconteceu essa semana. Eu tenho, óbvio, não tenho como saber, mas... o jogo seria diferente se o Felipe Luiz ainda estivesse no Flamengo, a não ser que ele mudasse a maneira como ele pensa o futebol. Por quê? Seria diferente a escalação hoje, por exemplo? A escalação acho que seria diferente mesmo depois do 8-0. E acho que a ideia de jogo... Porque o time do Felipe Luiz pressiona alto mais do que fez, por exemplo, o time do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele teve uma ideia que eu chamo de ideia emergencial. E que o Flamengo não pode usar durante toda a temporada. Ele sabia que o time estava em crise, a importância de não tomar gol numa situação dessa, numa final. Desde 2019, era Jorge Jesus, o Flamengo ganhou 16 clássicos contra o Fluminense e perdeu 14. Ou seja, o Fluminense é um time que, mesmo com elencos inferiores,
consegue várias Eles vezes... são hegemônicos em finais de Carioca nos últimos anos. Atrapalhar a vida do Flamengo. O Fluminense vem jogando mais, só que o Fluminense, até por conta do elenco, não tem cartas na manga, antes dos outros jogadores que foram contratados na janela de transferências, para mudar a maneira de jogar. Então ele sabia o que o Fluminense ia fazer. Sabendo o que o Fluminense ia fazer, o que ele se preocupou? Em vez de pressionar alto, no campo de ataque, perde a bola, pressiona, recuou um pouco o time, marcação um pouco à frente da linha do meio campo, montou... Quem subiu foi o Fluminense em alguns momentos. Montou um bloco ali, travou os lados do campo, como disse o Pedro. O Pedro, centroavante, pressiona, mas não precisa fazer a pressão. O Lúcio Acosta. Foi. É isso. É isso. E leva o jogo para ver o que acontece. Não toma gol. E aconteceu o que ele queria. Não toma gol, o Fluminense, mesma coisa, não toma gol. E foi para os pênaltis. Ou seja, é uma ideia de jogo emergencial, bem aplicada, que gerou, sim, a possibilidade do Flamengo ir para os pênaltis e ganhar o campeonato. Então, está de parabéns o Leonardo Jardim, está de parabéns o Flamengo pela conquista, o resultado foi merecido. Se o Fluminense tivesse vencido nos pênaltis, também seria merecido. O jogo foi truncado, bem travado, como eu imaginava que seria antes. Agora, o desenvolvimento do trabalho do Leonardo Jardim ainda precisa começar. Hoje foi uma ideia emergencial, eficaz. Eu faria a mesma coisa que ele. Eu estou aplaudindo, mas eu espero com esse elenco do Flamengo um outro jogo. Lógico, é que é cedo. Apesar do calendário, professor Calçade. Acho que o Jean quer falar. Não, essa personificação de conquistas, acho que elas são raríssimas. A gente pode fazer em casos muito específicos, quando um treinador tem uma ideia completamente diferente, estranha até, que surpreende, e depois ele... Beleza, aí você coloca a assinatura do técnico acima, até da participação eventualmente dos jogadores, dependendo do que for o jogo, ou quando um jogador decide uma partida que está absolutamente insossa, ou que o adversário está criando mais. Então, acho que concordo com o que o Pedro falou, tem um pouco de mérito para todo mundo aí, todos esses que você citou, mas também eu tenho uma coisa que eu acho que assim, não é passar pano para os dois times e para o que foi a partida. Esse sistema, eu não gosto desse negócio da final em jogo único, porque a tendência, no jogo. Quando você tem o jogo único na decisão do campeonato estadual, que seria um jogo que, teoricamente, você tem, né, assim, um pouco mais de... Você não tem aquela paura que é normal numa final de Libertadores. Agora, na hora que você transforma em jogo único, você vai, sim, priorizar o não sofrer gols, que foi o que fez o Flamengo, que foi o que fez o Fluminense. Ou você sai um gol no começo do jogo, né? E aí o outro time já se vê obrigado a sair jogando. Sim. Então você olha um pouco o que aconteceu em Minas também, o que aconteceu no Rio de Janeiro. A tendência é essa, que você acabe sendo muito mais precavido do que você seria numa final de duas partidas, com, de repente, o mando, a sua torcida num jogo, e aí você tem a obrigação de sair para o jogo, de sair para a jogada, dando espaço para o adversário. Eu acho que assim... A gente já tem estaduais com mais jogos do que deveríamos ter. Então você joga um caminhão de partidas pouco úteis. É verdade que nessa temporada a coisa mudou um pouco nesse aspecto e melhorou. Mas você joga um caminhão de jogo que o torcedor mal olha, que não está muito aí, ainda mais agora misturado com o Campeonato Brasileiro. E aí na hora que chega a decisão, para você fazer dois jogos legais, que você pode ter... Então, eu acho que isso precisaria ser repensado, e eu falo porque a gente tem no Campeonato Gaúcho e no Campeonato Paulista, por exemplo, fórmulas que permitiram que as finais fossem disputadas em duas partidas. Claro que não é sempre assim, sempre a final única vai ser ruim e a final com dois jogos vai ser boa, mas eu acho que a tendência, né, para o jogo de hoje, ainda mais no contexto em que o Flamengo se encontrava, né? Essa bagunça completa que foi criada na semana, a troca de um treinador que acabou de chegar... a tendência era que o Flamengo tivesse mesmo uma postura um pouco mais defensiva, e isso acho que para mim vai além das características do Leonardo Jardim. E o Fluminense, convenhamos, o Fluminense tem jogado bem, decepcionou no jogo de hoje. Cara, é o Flamengo que está do outro lado. São caras com uma capacidade técnica, independentemente do nível de jogo do Flamengo. São caras que, numa bola, no mínimo espaço que você concede ao Arrascaeta, ao Cebolinha, a todos eles, né? Até os que foram mal hoje, os caras podem te resolver o jogo. Vamos ouvir o Leonardo Jardim antes de passar para o Calçade. Ele tem um trecho que ele fala sobre o Felipe Luiz. Vamos lá. Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Felipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente,
eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. É muito bom ganhar um título no Brasil, uma coisa que não tinha acontecido ainda na minha carreira. Estou aqui no 2º ano, mas quem treina no Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecimento especial ao staff por todo o apoio que deu durante estes 5 dias, à atitude dos jogadores e a eles acreditarem na ideia. E também um grande abraço ao Felipe, porque ele construiu esta equipa, apesar de eu ter saído. Pois é óbvio que isso não vai acontecer. Eu nunca vi isso acontecer, né? Mas porque o cara foi demitido. Felipe Luiz merecia uma dessas medalhas aí pelo time. Claro, porque o time chegou, assim, basicamente, qual foi a grande mudança, digo, na escalação? Foi uma escalação que o Felipe Luiz não faria? Talvez o Pedro não seria o titular. Mas... E talvez o Paquetá fosse titular. Talvez depois do 8-0 o Pedro começasse o jogo. Talvez. A gente nunca vai saber. Tem um monte de talvez, aí assim, não é uma escalação estranha. O que tem são decisões que o Leonardo Jardim tomou, que é como o Bini citou. Cara, se você subir para marcar pressão com o Pedro e Arrascaeta, você tem que ter muita fé. E o Fluminense queria que o Flamengo fizesse isso. Então, muita fé, porque você tem que subir com todo mundo. E aí você bota os caras para correr. O Leonardo Jardim, para mim, foi perfeito. Aqui, ó. Um bloco mais médio, mais para... Não precisa lá dentro. Fica aqui. Né? E ali o Flu errando o passe, que é doidado. E dando certo. Então, para quê? Né? Você não precisava se expor para recuperar a bola com o passe errado. E ele fez isso. Então, e claro, na hora que você vem para as trocas, até sacanagem, né? Olha quem entra no jogo. Entra o Paquetá, o Everton Cebolinha, o Gonçalo Plata e o Luiz Araújo. Eu teria começado com o Paquetá no lugar do Carrascal e o Cebolinha no lugar do Samuel Lino, mas também... É isso. O Felipe Luiz usava muito o Samuel Lino, dava muita oportunidade para o Samuel Lino, né? Sempre, embora nem sempre o Samuel Lino entregando, nem sempre tá devendo. É engraçado que quem entregou mais e vinha sendo reserva, inclusive, com o Felipe Luiz também, é o Cebolinha, né? Pois é. Eu tô com o Biner, eu também teria começado com o Cebolinha. Mas, enfim, cara, eu acho que é isso. E tem outra coisa também, quando você deixa certos jogadores no banco, eu acho que assim, o desespero que você cria no adversário no momento em que você resolve tirá-los do banco e colocar em campo, porque é isso. Quem olha para o banco de reservas e chama Cebolinha e Paquetá, vem aí, vamos para o jogo. Né? Nesse momento, assim, é uma vantagem que o Flamengo tem e às vezes, talvez os caras possam fazer mais diferença nesse contexto do que no outro. Então, eu acho que, primeiro que, em contexto, qualquer que fosse a decisão e a escolha do Leonardo Jardim hoje, não daria para criticar. Não caberia crítica, olhando para o contexto que ele assumiu. E a gente tem que acompanhar essa fase de transição do Flamengo. Todo momento vai ter esse debate, porque hora vai estar o Bruno no banco, hora vai estar... Se o Paquetá não estiver jogando, vai estar o Carrascal no banco. Se o Cebolinha estiver em campo, vai estar o Lino no banco. O Paquetá pode estar jogando, às vezes o Arrascaeta pode estar no banco. Que eu acho que em algum momento, em algumas declarações que o Jardim deu, acompanhando a íntegra da coletiva, e o que ele pensa... Eu não acho que ele vai ter em muitos momentos Paquetá e Arrascaeta jogando junto. Ele cita os dois, né? Na coletiva. E ele cita muito sobre equilíbrio e as opções que ele fez, desgaste, o que ele quer. Então, tipo assim, e eu acho que a todo jogo a gente vai sentar aqui e falar, caramba, e olhou pro banco e as opções eram. O Flamengo tem isso. E não vai ter como acomodar, não tem como escalar 16 jogadores. Então, sempre vai sobrar gente de muita qualidade. Quando eu falo sobre escalação emergencial, para mim o termo... E eu entendo a escalação dele hoje. Eu entendo e concordo. Também. Porque ele não só fez uma escalação emergencial, como ele não tirou do time alguns jogadores que, pensando na escalação emergencial mais lógica, não jogariam. Só que tem os jogadores que gostam do ex-treinador,
tem jogadores enormes e campeões, é uma decisão. Você precisa gerenciar o elenco, você precisa pensar no futuro, no jogo, no gol que você não pode tomar, na crise, em toda a situação do clube, e ele tomou a melhor decisão. Porque, por exemplo, o jogador mais sacrificado no sistema de hoje, por isso eu acho que ele não pode jogar assim o ano inteiro, é o Arrascaeta. Eu também achei isso. É o jogador que sofre, porque a bola passa menos por ele, porque tem menos com o que associar, porque o time vai ter menos a bola. Ou seja, ele sacrifica parte do talento que o Arrascaeta cansa de mostrar nos jogos, principalmente dentro do Brasil, melhor jogador do último campeonato brasileiro, para ter um time mais consistente defensivamente de maneira emergencial. Quando eu penso na construção do Flamengo pro ano, para a temporada do Flamengo que pode ganhar o Brasileirão, que pode ganhar o Pentacampeonato da Libertadores, eu penso no Flamengo que privilegia as virtudes dos seus principais jogadores e que também sabe se defender. E eu estou curioso para ver o que ele vai fazer. Mas quando você fala em emergencial, parece que ele escalou outro Flamengo, né? Se eu tenho 3 posições aqui, que é onde varia o Flamengo. Na ideia de jogo mais, né? Que é na direita, na esquerda e no centro. Se é Carrascal, Paquetá, se é Cebolinha, Samuel Lino, se é Plata, Bruno Henrique, Pedro... Eu digo... eu falo da ideia de jogo mais do que da formação, sim, tá? Um passo atrás. Agora, o Flamengo vai ter um período aí que a gente vai ter que observar. Qual é o tamanho da transição de um modelo para o outro? E se ela vai existir. Então, porque é o seguinte, você pegar o Cruzeiro do Leonardo Jardim, ele é bem diferente. Tanto que o Cruzeiro sofre para se adaptar ao Tite, que é o oposto. Então, é como se o Tite tivesse levado a ideia do Felipe Luiz para o Cruzeiro, de posse de bola hoje, em cima do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que era um jogo mais vertical. E ele vem para o Flamengo para trocar esse jogo de posse por um jogo mais vertical, imaginando em características dos treinadores. Mas ele pode ser diferente. Eu não vejo um treinador, acho que é um negócio que não cabe no futebol hoje, um treinador no mundo, qualquer lugar do mundo, abraçado a uma única forma de jogar e o time tem que jogar daquele jeito. Claro que você tem preferências. O treinador, cada um tem preferência nessa vida para tudo. Ele pode montar o elenco pro jeito que ele quer jogar. Só que você chega num lugar e você tem aqueles jogadores. Você pode chegar assim, olha, venda o Paquetá, que você acabou de contratar, venda o Arrascaeta, venda sei o que, eu quero mudar o Flamengo. Ele tem que ter uma gestão do Flamengo que cria um futebol muito bem jogado, competitivo, que vença partidas. Talvez não seja o futebol dos sonhos de quem está lá dentro. É que eu acho que